Olá, meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da Rádio Itatiaia. Nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro, a gente conversa com o Marcelo Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Bernardo. Marcelo, a gente conversa hoje no meio de uma confusão, um turbilhão aí relacionado à recente troca de farpas entre o vice-governador Matheus Simões e a deputada estadual Lude Falcão, também o marido da deputada, presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. E aí eu quero ouvir do senhor como uma liderança dos escrivães da Polícia Civil, porque essa confusão toda começou na semana com um vídeo gravado pelo Luiz Eduardo Falcão, questionando uma fala de Matheus Simões, em que ele fala ali que tem prefeituras de Minas Gerais que estão cedendo estagiários para a Polícia Civil, apenas estagiários, num tom de crítica, né, num tom até irônico. Mas essa é uma situação que dificulta muito a atuação da própria Polícia Civil, né? A falta de pessoal, a falta de recurso faz com que a corporação fique dependente de recursos das prefeituras no interior do estado. Fala um pouco para a gente como é que é essa situação. Exatamente, Bernardo. Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes aqui que vão estar nos acompanhando. É importante a gente entender que a Polícia Civil, ela não funciona nos municípios, no interior do estado, sem o apoio das prefeituras. Então, a fala do governador, ela foi muito equivocada quando ele tenta minimizar o apoio das prefeituras. Porque, na verdade, sem esse apoio, a maioria dos municípios de Minas Gerais não teriam uma estrutura da Polícia Civil. É importante a gente compreender isso. Com a experiência empírica nossa, que viajamos por todo o interior, a gente que vai visitar as unidades, a gente conhece essa estrutura. Tem lugar que não somente a estrutura física ela é mantida pela prefeitura, mas existem mais servidores da prefeitura do que policiais atuando naquelas unidades. Bernardo, já aconteceu o caso da gente chegar na unidade do interior e ser recebido por servidores da prefeitura e não ter nenhum policial naquela unidade. A gente consegue pensar em alguns exemplos, assim? O senhor lembra de algum exemplo que é mais explicativo dessa situação? Ô Bernardo, por incrível que pareça, é tão simples, porque o caso ele é tão notório que eu vou te dar exemplos partindo aqui da região metropolitana. Aqui da região metropolitana. Nós estivemos em Nova Lima, e lá são vários servidores da prefeitura atuando nas unidades policiais. E o mais importante, unidades policiais que têm a estrutura da prefeitura. Só para você ter ideia, aqui no Jardim Canadá, nós temos uma unidade da Polícia Civil que está funcionando junto num prédio da Guarda Municipal. Ou seja, quem banca o prédio, a estrutura, é a prefeitura. Se você vai em Sabará, todas as unidades da Polícia Civil são casas alugadas, que essa é uma outra grande crítica que a gente tem feito. O volume de casas alugadas. A Polícia Civil não tem uma estrutura assim que é pensada para a Polícia Civil. São casas, residências na maioria das vezes, que são organizadas, ou seja, mais ou menos adaptadas para se tornarem unidades policiais. E isso já é prejudicial porque é uma estrutura precária. E quando a gente viaja para o interior, você vai ver que ainda por cima quem banca esse aluguel são as prefeituras, na maioria das vezes. A gente tem aqui em Sabará, isso acontece. Santa Luzia pode ir lá, que tem vários imóveis que são alugados pela prefeitura. Você vai em Ribeirão das Neves, são 4 unidades, me parece, alugadas pela prefeitura, estruturas de prefeitura. Então, assim, a fala do vice-governador, ela tem duas maneiras. Ou ele desconhece a estrutura da Polícia Civil no estado, ou ele simplesmente está tentando enganar a população. Não tem polícia civil no interior sem a ajuda das prefeituras, sem um aporte muito grande de recursos das prefeituras. Ou seja, não é só pessoal, né, que foi o exemplo específico que foi falado, né, nessa discussão entre Falcão e Matheus Simões. Existe também uma questão de recurso, e aí o que a gente até conversou, né, tem questão até de recurso para combustível de viatura. Né? Exatamente. Inclusive, as prefeituras hoje, principalmente, eu vou falar da Polícia Civil, mas eu sei que também isso vale para a Polícia Militar. Mas eu vou falar da Polícia Civil porque é onde a gente visita unidades, onde a gente tem acesso mais direto, é ali o convívio da gente. Combustível, prefeitura dá combustível em várias unidades policiais, tem cota de combustível da prefeitura. Em várias unidades policiais, os prédios são alugados pela prefeitura e os servidores que atendem a população são servidores da prefeitura. Inclusive, essa é uma luta que a gente tem feito muito grande, porque a nova Lei Orgânica Nacional de 2023, já passou 2 anos,
que ela é de novembro de 23, ela proíbe o trabalho de servidores não policiais executando tarefas que são policiais. O que hoje, Bernardo, acontece amplamente nas unidades policiais do estado de Minas Gerais. E essa é uma luta que a gente tem feito desde 2016. Uhum. Importante falar sobre essa questão da lei orgânica, né, da Polícia Civil, porque ela veio à tona no início do ano também em relação às cadeias de custódia. E aí eu queria perguntar para o senhor se, né, existe uma previsão na lei orgânica de qual é a prerrogativa dos entes federados em relação ao custeio de equipamentos e também de servidores. Se existe alguma possibilidade de que os municípios arquem com isso, ou se isso deveria ser 100% resolvido pelos próprios governos estaduais. Ô Bernardo, essa discussão hoje, ela está muito em voga. Por quê? Porque a gente tem discutido, inclusive, a mudança constitucional. O governo federal mandou uma PEC para mudar, a PEC 18, se eu não estou me confundindo aqui agora a PEC, mas o governo federal mandou uma PEC para poder mudar a estrutura de relação da segurança pública, para ter um maior envolvimento do governo federal e maior participação dos municípios. Hoje, o que a lei diz é que a responsabilidade da segurança pública ela é do governo do estado. Então, quem tem que bancar toda a estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiro, do sistema prisional, é o governo do estado. O que, infelizmente, no estado de Minas Gerais não é verdade, porque as prefeituras bancam muito. Sem prefeitura, gente, não tem segurança pública nos municípios. Marcelo, o senhor, como quem tem conhecimento de causa, né, até à frente do sindicato, faz viagens pelo interior, as prefeituras, muitas vezes, elas acabam na situação de ter que bancar esses recursos por necessitar da atuação da Polícia Civil no local. É uma ideia meio emergencial, né? Ou a gente libera uma sede, ou paga o valor do combustível da viatura, ou então fica sem polícia. Exatamente, Bernardo. E aqui é importante a gente chamar a atenção, porque muitas vezes não são critérios técnicos que são utilizados para a instalação de unidades policiais. Muitas vezes é a pedido das prefeituras, a pedido dos prefeitos que querem fazer ali uma plataforma política com a segurança pública. Então eles querem levar a segurança, que vou trazer a Polícia Civil, vou trazer a Polícia Militar. Então a primeira coisa que eles oferecem é isso. Olha, não, eu sei que vocês não têm unidade, eu sei que não tem estrutura, mas aqui eu vou alugar um imóvel para instalar a unidade policial e eu vou dar pessoal da prefeitura para que vocês coloquem aqui uma plaquinha de Polícia Civil e a gente vai dizer que tem Polícia Civil na cidade. Muitas vezes fica um mês inteiro sem ter a presença de um policial naquele local. Você tem apenas uma unidade física, um prédio com uma plaquinha, uma maquiagem, dizendo, né? Uma maquiagem. E isso tem acontecido muito, principalmente nesse governo, porque ele tem dito que tem instalado um tanto de unidades, mas a maioria das unidades que ele tem instalado são unidades alugadas, muitas vezes bancadas pela prefeitura e com estruturas que são maquiadas para aparecer na mídia. Agora, essa relação que ela não é exatamente muito formalizada com as prefeituras, no exemplo que o senhor acabou de dar, inclusive, ela não representa um risco, inclusive, para a possibilidade de que policiais tenham relações escusas com entes das prefeituras? Bernardo, eu vou trazer um exemplo aqui que vocês vão lembrar no ano passado, quando teve um escândalo de um prefeito que ameaçou fechar o batalhão da Polícia Militar. E aí, então, como que o prefeito vai fechar o batalhão? Aí quando a gente vai pesquisar direitinho, não, o prefeito tinha uma festa na cidade, o comandante fez uma blitz, o prefeito ficou chateado com isso, e já vou fechar o batalhão. Mas quando ele diz fechar o batalhão, é porque é ele que paga o aluguel. Uhum. A mesma coisa isso acontece na Polícia Civil. Se você contrariar os prefeitos, a prefeitura para de dar gasolina, a prefeitura pode pedir o prédio onde instalou a unidade policial e pode retirar os servidores do município que prestam serviço e fazem a unidade policial funcionar. Uhum. Agora, um dos temas que talvez foi o tema central do ano que passou e muito certamente será o tema nesse ano eleitoral inclusive, é o avanço e o quão complexo está ficando a organização do crime no Brasil e também em Minas Gerais. A gente pensando em crime organizado, qual que é o risco que representa, por exemplo, terem servidores não policiais, servidores municipais que não estão capacitados para lidar com a questão de segurança, atuando dentro de delegacias da Polícia Civil? Bernardo, você chama atenção para um detalhe que é importantíssimo. Aqui vale a gente lembrar que, primeiro, nesses últimos 7, quase 8 anos aqui do governo Romeu Zema e Matheus Simões, porque o Matheus Simões era chefe da Secretaria de Governo e depois se tornou vice-governador do Romeu Zema, então ele sempre esteve no governo nesses últimos anos.
A gente é importante lembrar que o sucateamento da segurança e o sucateamento da polícia, que nós já estamos com mais de 45% de defasagem salarial e nós estamos com mais de 50% de baixa do efetivo. Ou seja, nós estamos trabalhando dobrado e recebendo pela metade os policiais. Então isso gera uma falta de motivação muito grande, falta valorização. Esse governo, ele ignorou a segurança pública durante todo esse período. E agora, por uma questão mesmo de chegando o período eleitoral, e a polícia, diante de todas as dificuldades, mas diante do sacrifício dos policiais, ela sempre entregou bons resultados. Mas não por causa de investimentos do governo, e sim por causa do sacrifício dos policiais. O que acontece? A gente não via. Minas Gerais não tinha relação com o crime organizado. Nos últimos anos, devido à falta de investimento e à falta de estrutura, o crime organizado foi ocupando espaço. Tanto é que você vai ver que na noite passada, agora, nós tivemos notícia de um grupo invadindo uma comunidade, gritando nome de grupo organizado. Inclusive, eles foram presos, estão na parte da manhã, lá na 4ª unidade de plantão. Mas por quê? Coisas que a gente não via. Disputa de espaço, inclusive enfrentando a polícia e jogando até uma granada numa viatura policial. Isso a gente só está vendo agora, depois de anos de descaso desse governo com a segurança pública. A própria gestão da Polícia Civil hoje, na visão do senhor e do sindicato também, é capaz de coibir uma tentativa de avanço do crime organizado no interior, pensando nesse cenário de delegacias e a própria gestão da forma como a investigação é tocada por pessoas que não são da corporação? Bernardo, isso foge completamente todo o arcabouço legal. Primeiro, você chega na unidade policial, você está imaginando que você está sendo atendido por policiais. E você chega lá, muitas vezes nós já encontramos pessoas vestidas dentro de unidades policiais, com uniformes de policiais, e que na medida que você vai tendo contato, você descobre que é servidor da prefeitura, que é estagiário. E isso é muito sério. Mas, infelizmente, essa prática tomou conta. Por quê? Se você tem um efetivo policial que está funcionando pela metade, você tem prefeitos aliados do governo que pedem instalação de unidades policiais, mesmo sem ter condição de gente, não ter efetivo para instalar uma unidade. E não ter efetivo, inclusive, não ter recurso para sequer bancar uma estrutura ideal. Não tem, mas você precisa, para mostrar para a população que a polícia está ali, você autoriza a instalação de uma unidade policial sem unidade, porque é um prédio alugado, e sem efetivo, porque quem vai trabalhar lá são servidores da prefeitura. Isso é uma coisa muito preocupante e é a realidade da Polícia Civil no interior. Infelizmente, Bernardo, a Polícia Civil tem sido tratada de forma secundária por vários governos, principalmente no governo Romeu Zema e Matheus Simão, que definitivamente esqueceu a existência da Polícia Civil e não fizeram investimentos. E só para você ter ideia, eles falam muito das contratações, dos concursos que fizeram. Você acredita, Bernardo? Nós fizemos um levantamento, os concursos que foram feitos não supriram sequer os policiais que saíram da instituição no mesmo período. É matemática simples. Os concursos entraram X, saíram Y. Quando você pega X menos Y, na verdade ainda está faltando, gente. Marcelo, para a gente finalizar então e passar uma régua retomando o início da entrevista, a gente pode entender então que quando o vice-governador questiona, e até num tom de reclamação, o fato de terem apenas 2 estagiários atuando com uma ajuda ali às forças de segurança de um município, e depois o prefeito de Patos de Minas, que é presidente da Associação Mineira de Municípios, presta contas ali, né, de quantos servidores ele cede à polícia, a gente está falando de uma situação que já não deveria existir a priori, né? Não era para a prefeitura ceder servidores e muito menos para o governo do estado reclamar de uma falta de cessão de servidores. O ideal seria que esses servidores fossem de fato da Polícia Civil. É importante, Bernardo, a gente estabelecer que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis do Brasil, que inclusive em Minas Gerais está ficando para trás, ela já tem sido debatida e implementada em mais de 8 estados da federação, em Minas Gerais ainda não, porque tem lá um grupo de estudos que a chefe de polícia estabeleceu em janeiro de 2024, ou seja, já fez 2 anos e não apresentou nenhum resultado desse estudo. É uma coisa que nos preocupa. Fazer um estudo sobre a implementação de uma legislação
Ué, lei é para ser cumprida, mas Minas Gerais não está cumprindo e essa lei ela é clara, ela proíbe a atuação de servidores que não sejam policiais na atuação de atribuições típicas dos policiais. E isso não é observado em Minas Gerais. Então, deixar claro, primeiro, que o município não tem nenhuma atuação legal nas unidades policiais. Mas, infelizmente, em Minas Gerais, aqui não vou dizer de posicionamento político, eu vou dizer de posicionamento técnico e de servidor e de quem atua na segurança pública. O prefeito, o presidente da Associação Mineira dos Municípios, se ele fizer um levantamento com todos os prefeitos, ele vai provar para o vice-governador que sem a atuação dos municípios não tem segurança pública no interior do estado. Infelizmente, essa fala foi muito equivocada do vice-governador e, para mim, ou ele desconhece a realidade da segurança pública ou ele está tentando enganar a população mineira. Marcelo, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui por participar da entrevista. Bernardo, eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição para fazer o debate sobre segurança pública. A cobertura sobre a questão da segurança pública em Minas Gerais e também sobre essa discussão política você acompanha no site itatiaia.com.br.